Ele era só mais um caso no tribunal, até se tornar o caso do coração da juíza. Ela jurou seguir a lei, mas o amor dele mudou todas as regras. O ar no gabinete da doutora Helena Ribeiro cheirava a papel antigo, café forte e a chuva fina que castigava as janelas do Fórum João Mendes Júnior. Do 15º andar, São Paulo era um monstro de concreto cinza, envolto por uma névoa persistente que espelhava o estado de espírito da juíza. Helena ajeitou os óculos de armação fina e passou os olhos pela pilha de processos à sua frente. Cada pasta de papelão continha um fragmento de vida: divórcios litigiosos, disputas de herança, futuros de crianças em jogo. Para ela, eram narrativas a serem decifradas, equações a serem resolvidas com o Código Civil. Ela era conhecida por sua mente afiada e sua postura impassível. A toga preta, pendurada no cabide atrás de sua cadeira de couro, não era apenas um traje de trabalho. Era uma armadura. Vestia-a para se separar de Helena, a mulher, e se tornar a juíza Ribeiro, uma entidade de pura lógica. Aos 42 anos, sua carreira era sua vida, uma escolha consciente que deixara pouco espaço para qualquer outra coisa. Doutora, o próximo caso está pronto. Alves versus Andrade, pedido de tutela, anunciou seu assessor Cláudio pela porta entreaberta. Helena assentiu, sem levantar o olhar do processo. Obrigada, Cláudio, pode chamá-los. Ela leu as informações pela última vez. Lucas Alves, 26 anos, mecânico, solicitando a guarda da irmã, Ana Alves, 10 anos. Órfãos de pai e mãe após um acidente de carro. Do outro lado, os tios maternos Ricardo e Sônia Andrade, um casal de posses, argumentando que o jovem não tinha estrutura financeira ou emocional para criar uma criança. No papel, o caso parecia pender para os tios. A estabilidade financeira sempre pesava. Minutos depois, sentada em sua cadeira elevada no tribunal, Helena observou os envolvidos. Os Andrade, bem vestidos e representados por um advogado de renome, exalavam confiança. Então, seus olhos pousaram em Lucas Alves. Ele não usava terno. Vestia uma calça jeans escura e uma camisa social simples, um pouco amassada nos cotovelos. Tinha as mãos de quem trabalha com graxa, grandes e calejadas, mas que agora estavam entrelaçadas sobre o colo, nervosas. O rosto era jovem, marcado por um cansaço que parecia antigo demais para sua idade, mas seus olhos eram diretos, firmes e carregavam uma determinação feroz. O advogado dos tios falou primeiro, com uma eloquência ensaiada, pintando um quadro de instabilidade e imaturidade. Meritíssima, meu cliente é um jovem esforçado, não negamos, mas a responsabilidade de educar uma menina, uma criança traumatizada, exige mais do que boas intenções. Exige estrutura, presença, recursos. Quando chegou a vez de Lucas, ele dispensou seu defensor público e pediu para falar. Sua voz era calma, mas preenchia o silêncio do tribunal. Doutora, eu sei que não tenho muito. Minha casa é pequena. Meu trabalho suja minhas mãos. Mas eu era o porto seguro da Ana antes de tudo isso. E continuo sendo. Eu que ajudo ela com a lição de casa. Eu que sei qual o desenho que ela gosta de assistir quando está triste. Dinheiro compra muita coisa, mas não compra o irmão dela de volta. Ele não era dramático. Era factual sua sinceridade cortando o ar pesado da sala. Helena ouviu, impassível como sempre. Anotou os pontos relevantes, fez as perguntas técnicas necessárias. Mas pela primeira vez em muito tempo, algo diferente aconteceu. Por baixo da toga, ela não sentiu apenas o peso da lei, mas o peso daquela vida. A forma como Lucas olhava para a porta, como se esperasse que a pequena Ana entrasse a qualquer momento, atingiu um ponto vulnerável que ela nem sabia que ainda existia. A audiência foi suspensa, com nova data marcada para a apresentação de um estudo psicossocial. Enquanto as partes se retiravam, o olhar de Lucas cruzou o dela por um breve segundo. Não havia súplica, apenas uma silenciosa afirmação de sua verdade. De volta ao seu gabinete, Helena pegou o processo Alves versus Andrade. Aquele monte de papel agora tinha um rosto, uma voz. E ela, pela primeira vez em anos, sentiu um incômodo receio de que sua lógica impecável talvez não fosse suficiente. E a garoa fina da manhã
se transformou numa tempestade implacável no final da tarde. A água caía em lençóis, transformando as ruas do centro de São Paulo em rios rasos e barulhentos. Helena saiu do fórum sentindo o corpo moído. O dia tinha sido uma sucessão de conflitos e decisões áridas. Tudo o que ela queria era chegar ao seu apartamento silencioso, tomar uma taça de vinho e se desconectar do mundo. Mas a cidade tinha outros planos. Mal deu 10 passos na calçada e o céu desabou de vez. Sem táxi à vista e com o guarda-chuva se mostrando inútil contra o vento, ela correu para o abrigo mais próximo, uma padaria de esquina, lotada e barulhenta. O cheiro de café fresco e pão quente se misturava ao odor de chuva e ao som de dezenas de conversas sobrepostas. Era o caos urbano em sua forma mais pura. Helena conseguiu um pequeno espaço no balcão de metal, espremida entre um office boy encharcado e uma senhora com sacolas de compras. Pediu um café pingado apenas para ter uma desculpa para ficar ali. Enquanto esperava, seu olhar varreu o lugar, observando as pequenas interações humanas que raramente via de sua posição elevada no tribunal. Foi quando o viu. Do outro lado do balcão, tentando chamar a atenção do chapeiro, estava Lucas Alves. Ele usava a mesma roupa da audiência, agora com respingos de chuva nos ombros. Em uma das mãos, segurava um saco de pão de forma e, na outra, um desenho infantil, feito com giz de cera, que ele protegia da umidade com o corpo. Seus olhos se encontraram por cima do vapor que subia da máquina de café expresso. O reconhecimento foi instantâneo e, para Helena, profundamente desconfortável. Ele era uma parte em um processo ativo. Qualquer interação fora do tribunal era, no mínimo, inadequada. Ela desviou o olhar, torcendo para que ele não a tivesse notado ou que, se notou, a ignorasse. Mas era tarde demais. Ele se aproximou, hesitante. Doutora Ribeiro? Boa tarde. Sua voz era mais baixa, sem a acústica do tribunal, quase engolida pelo barulho da padaria. Helena se virou, a expressão profissional se formando automaticamente em seu rosto. Senhor Alves, boa tarde. A formalidade soou estranha ali, em meio ao cheiro de pão na chapa. Desculpe incomodar, eu só... Não esperava encontrá-la aqui, disse ele um pouco sem jeito. Ele gesticulou para a chuva lá fora. São Paulo não dá trégua, né? Não mesmo, respondeu ela, a voz mais rígida do que pretendia. Ela queria encerrar a conversa, manter a distância profissional. Mas Lucas não pareceu notar. Ou talvez tenha escolhido ignorar. Ele olhou para o desenho que segurava. É da minha irmã, Ana. Ela fez na escola hoje. Disse que é um super-herói para me proteger dos advogados maus. Um pequeno sorriso cansado surgiu em seus lábios. Criança não tem filtro, né? Helena se pegou olhando para o desenho. Era um boneco de palito com uma capa vermelha e um grande L no peito. Contra sua vontade, a armadura da juíza trincou. Ali, encharcado e segurando um desenho infantil, ele não era o requerente do processo 237-2024. Era apenas um irmão mais velho, tentando manter seu mundo de pé. É um belo desenho, ela disse, e sua voz, para sua surpresa, saiu mais suave. O café dela chegou. A conversa morreu por um instante. O silêncio entre eles era estranhamente mais íntimo do que o barulho ao redor. Eu só queria dizer, obrigado por me ouvir hoje. De verdade, ele falou, olhando-a nos olhos. Senti que a senhora estava realmente ouvindo. O coração de Helena deu um solavanco. Era um elogio ao seu profissionalismo, mas soou perigosamente pessoal. É o meu trabalho, Sr. Alves. A chuva começou a diminuir. A multidão na padaria começou a se dispersar. Bom, eu preciso ir. A Ana está me esperando, disse ele. Tenha uma boa noite, doutora. O senhor também, respondeu ela, observando-o sair e abrir um guarda-chuva colorido, obviamente infantil. Ela ficou ali, segurando a xícara de café quente, o barulho da padaria subitamente distante. O encontro não durou mais que 3 minutos, mas foi o suficiente para derrubar o muro que ela passara anos construindo. Pela primeira vez, um caso do tribunal a havia seguido para a rua. E ela sabia com uma clareza assustadora que ele também a seguiria para casa. O apartamento de Helena, no bairro de Higienópolis, era um reflexo de sua mente, organizado, minimalista e com uma vista panorâmica da cidade que a mantinha sempre a uma distância segura do caos lá embaixo.
Naquela noite, porém, a ordem do ambiente parecia uma farsa. O processo Alves versus Andrade estava aberto sobre sua mesa de jantar de vidro, mas as palavras técnicas pareciam borradas. A imagem que dominava seus pensamentos não era a dos autos, mas a de Lucas Alves protegendo um desenho de giz de cera da chuva. Ela se serviu de mais uma taça de vinho tinto, um merlot encorpado que não conseguia acalmar a inquietação em seu peito. Por que aquele caso a afetava tanto? Já havia julgado centenas de disputas de guarda, muitas delas mais dramáticas. A resposta era desconfortavelmente simples. Nenhum dos outros requerentes havia cruzado seu caminho em uma padaria com um sorriso cansado e uma vulnerabilidade que desarmava. Movida por um impulso que sua lógica profissional condenaria, Helena abriu seu notebook. Digitou Lucas Alves Mecânico São Paulo na barra de busca. Os resultados foram escassos. Havia o perfil de uma oficina na Zona Leste, com seu nome listado entre os funcionários e algumas fotos de carros. Mas então ela encontrou um perfil fechado em uma rede social, com uma foto pequena e granulada. Nela, Lucas sorria, abraçado a uma menina de tranças que era a cópia fiel dos olhos do irmão, Ana. Helena sentiu uma pontada de culpa. Aquilo era uma invasão, uma quebra de protocolo autoimposta. Juízes deveriam se ater aos autos, às provas apresentadas no tribunal, mas ela não conseguiu evitar. Aquele perfil continha o que o processo não mostrava: a vida. Fotos de um piquenique no Parque Ibirapuera, um vídeo de Ana aprendendo a andar de bicicleta, uma selfie dos dois com o rosto sujo de bolo de chocolate. Eram fragmentos de uma normalidade que Lucas lutava desesperadamente para preservar. No dia seguinte, no fórum, o peso da toga pareceu maior. Durante uma audiência de conciliação, ela se pegou distraída, a mente vagando para a pequena casa na Zona Leste. O advogado da parte contrária precisou repetir uma pergunta 2 vezes. Cláudio, seu assessor, a olhou com uma preocupação velada. Na hora do almoço, encontrou sua amiga e colega, a juíza Beatriz, no restaurante do fórum. Você parece exausta, Helena. Algum caso tirando seu sono? Perguntou Beatriz, enquanto mexia em sua salada. O de sempre, família se desfazendo, respondeu Helena evasiva. Tem um em particular, não tem? Conheço essa sua cara. Helena hesitou, depois cedeu. É uma disputa de guarda. Um rapaz de 26 anos tentando ficar com a irmã de 10, órfãos. Os tios querem a menina, tem dinheiro, estabilidade. E o rapaz não tem? Parece um caso simples no papel, comentou Beatriz. No papel, sim. Mas ele tem uma dedicação, uma força. É diferente, Helena admitiu, a voz mais baixa. Encontrei com ele por acaso ontem, numa padaria. Beatriz parou de comer e a encarou, os olhos sérios. Helena, cuidado. Você sabe a linha que não podemos cruzar. Empatia é uma coisa, envolvimento é outra. Esse rapaz é o seu jurisdicionado. Não se esqueça disso. Eu sei, disse Helena, mais para si mesma do que para a amiga. É só que, às vezes, a lei parece tão fria, tão inadequada para medir o tamanho de um afeto. Beatriz suspirou. É por isso que a toga é pesada, amiga. Ela nos força a carregar o peso do mundo sem deixar que ele nos esmague. Helena voltou para seu gabinete sentindo as palavras da amiga ecoarem em sua mente. Cuidado. Ela sabia que Beatriz estava certa. Mas enquanto olhava pela janela a cidade pulsando lá embaixo, percebeu que as rachaduras em sua armadura já haviam se formado. E ela não tinha certeza se queria consertá-las. A pequena casa na Vila Matilde era modesta, mas impecavelmente limpa. Nas paredes da sala, desenhos coloridos de Ana estavam presos com fita adesiva, criando uma galeria de arte improvisada. Lucas passou um pano pela mesa de centro pela 3ª vez, o coração batendo forte no peito. Em 10 minutos, a assistente social chegaria para a visita do estudo psicossocial, uma visita que poderia definir seu futuro e o de sua irmã. Lucas, a dona Marta vai gostar do meu desenho do sol com óculos de sol? Perguntou Ana, sentada no sofá, balançando as pernas que ainda não alcançavam o chão. Ela vestia seu melhor vestido, um azul com pequenas flores brancas. Lucas se virou e forçou um sorriso. Ela vai adorar, pequena. É o melhor sol de óculos de sol que eu já vi. Ele se ajoelhou na frente dela. Olha, a moça só vem para conversar, tá bom? Sobre a escola, sobre o que a gente gosta de fazer.
É só responder a verdade, como a gente sempre faz. E se ela perguntar sobre o papai e a mamãe? A voz dela ficou pequena. O peito de Lucas se apertou. A gente fala a verdade também. Que a gente sente muita saudade, mas que um cuida do outro agora. Certo? Ana assentiu, abraçando o pescoço do irmão com força. O cheiro do shampoo de morango nos cabelos dela o acalmou. Era por aquilo que ele lutava. Por aquele abraço. Por aquela confiança. A campainha tocou pontualmente. Lucas respirou fundo e abriu a porta. Dona Marta era uma senhora de aparência amável, mas com um olhar que parecia ver através das paredes. Ela cumprimentou os dois com um sorriso profissional e entrou, observando tudo. A entrevista foi longa e detalhada. Ela perguntou sobre a rotina deles, a alimentação, o desempenho de Ana na escola. Pediu para ver o quarto da menina, que era pequeno, mas arrumado, com uma prateleira cheia de livros e bichos de pelúcia. Conversou com Ana a sós por um tempo, enquanto Lucas esperava na cozinha, as mãos suando, repassando mentalmente as contas do mês e se perguntando se a geladeira parecia vazia demais. Quando Dona Marta voltou para a sala, sentou-se à mesa e abriu sua pasta. Senhor Alves, sua situação financeira é de fato um desafio. A renda da oficina é instável. O estômago de Lucas gelou. Era o argumento dos tios. Eu faço bicos nos fins de semana. Nunca faltou nada para a Ana. A gente se vira. Ela o observou por um longo momento. Eu vejo isso. Também vejo que esta casa é um lar. Ana é uma criança bem cuidada, inteligente, e, acima de tudo, ela se sente segura com você. O vínculo entre vocês é o ponto mais forte de todo este processo. Ela fez uma anotação em seu relatório. Seu amor por ela é evidente, mas você precisa de uma rede de apoio. Já pensou nisso? Os vizinhos ajudam. A mãe do meu melhor amigo, o Beto, fica com ela quando eu preciso fazer hora extra. Eu não estou sozinho, ele disse a voz firme. Ao final da visita, Dona Marta se despediu na porta. O relatório será juntado aos autos em alguns dias, Sr. Alves. Quando a porta se fechou, Lucas se encostou nela e soltou o ar que nem sabia que estava prendendo. Ana correu até ele. E aí, a gente passou na prova? Ele a pegou no colo, rindo pela primeira vez naquele dia. Acho que sim, pequena. Acho que a gente passou. Naquela noite, depois que Ana dormiu, Lucas sentou-se na pequena varanda, olhando o movimento da rua. A visita da assistente social lhe dera uma fagulha de esperança. Ele pensou na juíza, na maneira séria como ela o ouviu no tribunal e no seu olhar surpreso na padaria. Talvez, apenas talvez, ela também conseguisse ver além dos números e dos extratos bancários. Talvez ela conseguisse ver o que Dona Marta viu, que ali, naquela casa simples, existia um lar. Uma semana se passou. Para Helena, foi uma semana de autocontrole forçado, de mergulhar em outros processos para tentar abafar a voz insistente do caso Alves versus Andrade em sua mente. Ela evitou padarias, fez caminhos diferentes para casa e se repreendeu mentalmente toda vez que a imagem de um desenho de super-herói surgia em seus pensamentos. Era uma luta para manter a armadura intacta, mesmo sentindo seu peso como nunca antes. Na manhã de terça-feira, Cláudio entrou em seu gabinete, depositando uma nova leva de documentos em sua mesa. No topo da pilha, em um envelope pardo, estava o que ela tanto esperava e temia: o laudo do estudo psicossocial assinado por Marta Nogueira. Chegou, doutora, disse Cláudio com a neutralidade de sempre, mas Helena sentiu um leve tom de curiosidade em sua voz. Obrigada, Cláudio. Assim que ele fechou a porta, ela pegou o envelope. Suas mãos, normalmente firmes, hesitaram por um segundo. Aquele documento não era apenas uma peça processual, era um veredito sobre a alma de uma família. Ela respirou fundo e começou a ler. As primeiras páginas eram técnicas, descrevendo a metodologia, as entrevistas, a análise do ambiente. Mas à medida que avançava, as palavras da assistente social pintavam um quadro vívido e inegável. Frases saltavam do texto, ressoando com o que Helena já sentia. Apesar da modesta condição financeira, o ambiente doméstico é rico em afeto e rotinas estruturadas, elementos cruciais para o desenvolvimento saudável da menor. Observa-se um forte e positivo vínculo fraternal, sendo o Sr. Alves,
a principal figura de referência e porto seguro para a criança desde o falecimento dos genitores. A separação abrupta deste vínculo apresenta alto risco de trauma psicológico adicional para a menor. Helena parou, relendo a última frase. Alto risco de trauma. A lei falava de melhor interesse da criança, e ali estava ele, traduzido em termos técnicos, mas com um peso emocional esmagador. O relatório continuava, detalhando a rede de apoio informal que Lucas havia construído, o bom desempenho de Ana na escola e a maturidade surpreendente com que Lucas lidava com suas responsabilidades. A conclusão era clara e direta. Recomenda-se, salvo o melhor juízo deste egrégio tribunal, a concessão da tutela da menor Ana Alves ao seu irmão, Lucas Alves, com acompanhamento periódico do Conselho Tutelar, para garantir o suporte necessário à nova estrutura familiar. Um alívio profundo e perigoso inundou Helena. Não era apenas uma opinião, era uma recomendação técnica, fundamentada. Havia uma base legal sólida para a decisão que seu coração começava a desejar. Ela se recostou na cadeira, o laudo em mãos. Pela primeira vez sentiu que a justiça e a humanidade poderiam andar juntas naquele caso. A sensação durou pouco. No final da tarde, o advogado dos tios Andrade protocolou uma nova petição contestando veementemente o laudo. Ele o chamou de superficial e tendencioso, acusando a assistente social de ter sido seduzida por uma narrativa sentimental. E então veio o golpe. Ele anexou um documento que fez o estômago de Helena revirar. Era uma notificação de despejo, datada de 2 meses atrás para o endereço de Lucas. A petição argumentava: como pode um jovem que sequer consegue manter um teto sobre a própria cabeça ser guardião de uma criança? Helena ficou olhando para a notificação. A esperança de uma decisão simples e clara se desfez. Aquele documento era uma arma poderosa. O caso acabara de se tornar uma guerra jurídica e Lucas estava em clara desvantagem. Ela sentiu uma onda de frustração, quase raiva. Era o sistema em sua forma mais cruel, onde um pedaço de papel timbrado podia pesar mais que um lar cheio de amor. A toga em seu cabide parecia mais pesada e mais sufocante do que nunca. A petição dos Andrade a assombrou pelo resto do dia. Helena trabalhou até tarde, a mente girando em torno de tecnicalidades legais, jurisprudências, buscando uma saída. A imagem de Lucas sendo despejado com a irmã pequena era intolerável. Cansada e com uma dor de cabeça latejante, ela finalmente desistiu por volta das 10 da noite. O silêncio do fórum vazio era opressor. Decidiu parar em uma farmácia 24 horas no caminho para casa para comprar um analgésico. A noite estava fria e úmida e o brilho neon da Cruz Verde parecia o único ponto de vida em uma rua adormecida. Ela entrou, o som do sino da porta quebrando o silêncio. Havia apenas mais um cliente no balcão, de costas para ela. Ele se virou ao ouvir o sino e o coração de Helena parou por uma fração de segundo. Era Lucas. Seu rosto estava pálido sob a luz fluorescente, os olhos fundos de preocupação. Ao lado dele, encolhida em um moletom grande demais, estava Ana. A menina tremia um pouco, o rosto corado de febre. O constrangimento do encontro foi imediatamente suplantado pela cena à sua frente. Lucas parecia desesperado, falando em voz baixa com o farmacêutico. A febre não baixa com o antitérmico que eu tenho em casa. Ela está com 39 graus. Pode ser só uma virose, mas com essa temperatura, o ideal é levar a um pronto-socorro, meu amigo, aconselhou o farmacêutico. Eu não posso. O carro da oficina quebrou hoje. Estou a pé. O hospital mais perto fica a 20 minutos de caminhada, disse Lucas, o desamparo evidente em sua voz. Ele olhou para Ana, que tossiu. Um som pequeno e frágil. Naquele momento, as fronteiras entre a juíza Ribeiro e Helena se dissolveram completamente. Ela se aproximou, a bolsa ainda no ombro. Senhor Alves! Lucas se virou surpreso. Vê-la ali, àquela hora, em roupas casuais e com uma expressão de genuína preocupação, era desconcertante. Doutora, desculpe a intromissão, disse ela, a voz calma e firme, a mesma que usava para acalmar os ânimos no tribunal, mas agora com um timbre diferente. Eu estou de carro. Posso levá-los ao hospital. Lucas a encarou. Uma mistura de choque, desconfiança e gratidão em seus olhos. A juíza que decidiria seu futuro estava ali.
oferecendo uma ajuda que ia muito além de qualquer protocolo. Eu não sei se é certo, doutora. A gente não deveria... Ela está com febre, interrompeu Helena olhando para a menina. Isso é o que importa agora. O resto não existe. Vamos. Não era uma ordem, mas soava como uma. Lucas, exausto e sem opções, assentiu. O trajeto até o hospital infantil foi feito em um silêncio denso. Helena dirigia com foco enquanto Lucas, no banco de trás, segurava a mão de Ana, que havia adormecido, a cabeça apoiada em seu ombro. Pelo retrovisor, Helena via a cena. A luz dos postes passava pelo vidro, iluminando o rosto de Lucas. Nele não havia o requerente desafiador do tribunal, nem o rapaz tímido da padaria. Havia apenas o guardião, o protetor, a personificação de tudo o que o laudo da assistente social descrevera. Quando chegaram à entrada da emergência, Helena parou o carro. Lucas pegou a irmã adormecida no colo com um cuidado infinito. Antes de sair, ele se virou para ela. Doutora, eu não sei como agradecer. De verdade. Não precisa, respondeu ela, a voz um pouco rouca. Só cuide dela. E me dê notícias, se puder. O último pedido escapou antes que ela pudesse contê-lo. Era pessoal demais. Ele assentiu e saiu, desaparecendo pelas portas automáticas do hospital. Helena ficou parada, o motor do carro ligado, as mãos tremendo levemente sobre o volante. Ela havia acabado de cruzar uma linha invisível, uma fronteira ética que jurara nunca ultrapassar. E a parte mais assustadora era que, naquele momento, ela não sentia nenhum arrependimento. Na manhã seguinte, Helena sentia como se não tivesse dormido. Cada gole de café parecia amargo, incapaz de dissipar a névoa de ansiedade que se instalara em sua mente. A imagem de Ana, pequena e febril no banco de trás de seu carro, estava gravada em sua memória. O ato de ajudá-los parecera tão instintivamente correto na noite anterior, mas, sob a luz fria da manhã, ele se transformava em uma imprudência colossal. Ela repassava a conversa com Beatriz em sua cabeça. Cuidado, Helena. Esse rapaz é o seu jurisdicionado. Ela não apenas se aproximou da linha, ela a atravessou em alta velocidade com os faróis ligados. Qualquer advogado minimamente competente poderia usar aquilo para pedir sua suspeição, anular o processo, acusá-la de parcialidade. Sua carreira, construída com tanto rigor e sacrifício, estava vulnerável por causa de um impulso. Por volta das 10 horas, enquanto tentava se concentrar em um complexo processo de falência, seu celular pessoal, deixado sobre a mesa, vibrou. Era uma mensagem de um número desconhecido. Seu coração acelerou. Doutora Ribeiro, aqui é o Lucas Alves. Desculpe o incômodo, só queria avisar que a Ana está bem. Era uma infecção de garganta, já está medicada e descansando. E queria agradecer de novo. A senhora salvou nossa noite. Helena leu a mensagem 3 vezes. A formalidade misturada à gratidão genuína era mais desarmante do que qualquer argumento jurídico. Ela deveria ignorar, apagar o número, fingir que nunca aconteceu. Mas seus dedos se moveram por conta própria. Fico aliviada em saber, Sr. Alves. Cuide bem dela. E por favor, não temos que falar mais sobre isso. Ela enviou a mensagem e imediatamente se arrependeu da última frase. Soava ríspida, fria, uma tentativa desajeitada de reconstruir o muro que ela mesma havia demolido. A resposta dele veio 1 minuto depois. Entendido, tenha um bom dia. E foi isso. Mas o estrago estava feito. A conexão, antes implícita, agora era explícita, registrada em pixels na tela de seu celular. Inquieta, ela voltou sua atenção para a petição dos Andrade. A notificação de despejo. Aquilo não saía de sua cabeça. Impulsionada por uma necessidade de entender que beirava a obsessão, ela fez algo que raramente fazia. Usou o sistema de acesso público do Tribunal de Justiça para pesquisar processos relacionados ao endereço de Lucas. Não era ilegal, mas a motivação era inteiramente pessoal. Ela encontrou um processo de consignação em pagamento movido por Lucas Alves contra o proprietário do imóvel. Lendo os autos, a história se revelou. Havia um vazamento grave no telhado do quarto de Ana. O proprietário se recusou a consertar.
Lucas, orientado pela defensoria, depositou o valor do aluguel em juízo até que o reparo fosse feito. O proprietário, como retaliação, enviou a notificação de despejo. O caso fora resolvido com um acordo semanas depois, com o proprietário realizando o conserto. Mas a notificação, a prova usada pelos tios, permanecia como uma cicatriz no histórico dele. Helena se recostou, sentindo uma mistura de alívio e fúria. A verdade estava ali, a poucos cliques de distância, mas o advogado dos Andrade havia apresentado apenas o fragmento que servia à sua narrativa, distorcendo a realidade. Lucas não era um inquilino inadimplente. Ele era um irmão protegendo o quarto de sua irmã. Ela fechou o notebook, a decisão se solidificando dentro dela. A lei não era apenas um conjunto de regras frias. Era uma ferramenta para encontrar a verdade. E ela percebeu que naquela noite fria na farmácia, não havia apenas cruzado uma linha ética. Ela havia encontrado o caminho para a verdade do caso. A nova audiência foi marcada com urgência, a pedido dos Andrade. O ar na sala do tribunal estava ainda mais carregado do que da primeira vez. Lucas, ao lado de seu defensor público, parecia tenso, mas seus ombros estavam retos, a determinação em seus olhos inabalada. Helena entrou e sentou-se em sua cadeira elevada, o rosto uma máscara de neutralidade que exigia toda a sua força para manter. Seus olhos evitaram encontrar os de Lucas. O advogado dos tios, um homem de terno caro e sorriso predatório, foi o primeiro a falar. Ele brandiu a notificação de despejo como uma arma fumegante. Meritíssima, com todo o respeito ao laudo psicossocial, fatos são fatos. O requerente demonstrou ser incapaz de prover o mínimo, um teto seguro. A instabilidade é a única constante em sua vida. De um lado, temos um jovem bem-intencionado, mas à beira do colapso financeiro. Do outro, meus clientes, um lar estruturado, segurança, um futuro planejado, as melhores escolas. A escolha, com o devido respeito, é óbvia. Ele continuou por mais 10 minutos construindo um castelo de estabilidade financeira e pintando Lucas como um risco iminente para a própria irmã. Quando chegou a vez da defesa, o defensor público começou sua argumentação, mas Helena o interrompeu com um gesto suave. Ela se virou para Lucas. Sr. Alves, o senhor gostaria de se manifestar sobre o documento juntado pela parte contrária? Lucas se levantou. Todas as cabeças se viraram para ele. Ele respirou fundo, a voz clara e sem hesitação. Doutora, essa notificação foi por causa de uma briga com o dono da casa. Tinha uma goteira enorme no quarto da minha irmã, bem em cima da cama dela. Ele não queria arrumar. Eu parei de pagar o aluguel na mão dele e depositei na justiça, para forçar ele a consertar. E ele consertou. O problema foi resolvido. Eu não estava sendo despejado por falta de dinheiro. Eu estava lutando para minha irmã não dormir na chuva dentro de casa. Um silêncio pesado caiu sobre a sala. A explicação era tão simples, tão brutalmente honesta, que desarmou toda a retórica do advogado adversário. Helena assentiu lentamente. O tribunal tem conhecimento do processo de consignação em pagamento, que confirma a sua versão, Sr. Alves. O queixo do advogado dos Andrade caiu. Ele não esperava por aquilo. Por um instante, o profissionalismo de Helena vacilou, e ela sentiu uma profunda satisfação. A audiência prosseguiu, mas a maré havia virado. As partes fizeram suas considerações finais. O defensor de Lucas reforçou o laudo psicossocial e o forte vínculo entre os irmãos. O advogado dos Andrade tentou, sem sucesso, diminuir o impacto da revelação, voltando a focar na questão financeira. Ao final, Helena olhou para todos na sala. Obrigada. As partes serão intimadas da decisão. Os autos estão conclusos para a sentença. Tenham todos um bom dia. Naquela noite, em seu gabinete, a cidade de São Paulo brilhava lá fora como um mar de diamantes dispersos. Sobre sua mesa, o processo Alves versus Andrade estava aberto na última página. A decisão era dela. A caneta em sua mão parecia pesar 1 tonelada. Ela pensou em tudo. Na lei, no laudo, na notificação de despejo, na mentira por omissão. Pensou no desenho de um super-herói, no cheiro de pão quente na padaria, em uma menina febril dormindo no banco de trás de seu carro. Ela sabia que sua decisão seria analisada, talvez contestada. Sabia que se envolvera de uma forma que nunca deveria, mas também sabia,
com uma clareza que nunca sentira antes, o que era a coisa certa a fazer. Não apenas a coisa legal, mas a coisa justa. Ela destampou a caneta e o som do clique ecoou no silêncio do grande escritório. Os dias que se seguiram à audiência foram os mais longos da vida de Lucas. A cada notificação de e-mail, seu coração saltava, esperando a comunicação do Diário da Justiça eletrônico. Ele tentava manter a rotina por Ana, levá-la à escola, ajudar com o dever de casa, preparar o jantar, mas por dentro era um nó de ansiedade pura. A esperança que sentira na audiência lutava contra o medo paralisante de perder a única pessoa que lhe restava. Na sexta-feira à tarde, o e-mail chegou. O assunto era a notificação padrão: movimentação processual. Com as mãos trêmulas, ele abriu o anexo. Era um documento PDF frio e impessoal, com o brasão da República no topo. Ele rolou a página, passando pelos nomes dos advogados, pelo número do processo, até encontrar o texto assinado digitalmente por Helena Ribeiro. Ele começou a ler, as palavras jurídicas dançando à sua frente. Mas então a linguagem começou a mudar. Helena não se limitou a citar artigos de lei. Ela construiu uma narrativa. Considerando o laudo psicossocial apresentado, que atesta de forma inequívoca o profundo e salutar vínculo afetivo entre o requerente e sua irmã menor. Considerando que a estabilidade, princípio norteador do melhor interesse da criança, não se resume à solidez financeira, mas reside primordialmente na constância do afeto, no suporte emocional e na manutenção dos laços familiares preexistentes. Lucas parou lendo a frase de novo. A estabilidade não se resume à solidez financeira. Eram as palavras que ele gritava em silêncio, agora validadas pela mais alta autoridade. A sentença continuava, abordando diretamente a questão do despejo. A tentativa da parte contrária de desqualificar o requerente, com base em uma notificação de despejo, se mostra falaciosa. Conforme verificado por este juízo, o requerente não agiu como um inquilino negligente, mas como um guardião zeloso, utilizando os meios legais para garantir uma moradia digna para a menor, mesmo que isso implicasse em um confronto com o proprietário do imóvel. O requerente não ofereceu apenas um teto, ele lutou por ele. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Lucas, quentes e silenciosas. Ele não estava apenas sendo lido, estava sendo visto, compreendido. E então, no final, a parte dispositiva, em negrito. Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, julgo procedente o pedido para conceder a tutela definitiva da menor Ana Alves ao seu irmão, Lucas Alves. Espeça-se o termo de tutela, sem custas, por ser beneficiário da justiça gratuita. Publique-se, registre-se, intimem-se. Ele deixou o celular cair sobre a mesa, apoiou os cotovelos e enterrou o rosto nas mãos, os ombros sacudindo em um choro que era puro alívio. O peso de meses de incerteza, de medo, de luto, finalmente se dissipou. Ana, que desenhava na sala, ouviu o som e correu até ele. — O que foi, Lucas? Você tá triste? Ele a puxou para um abraço apertado, levantando-a do chão. — Não, pequena. Eu tô feliz, muito feliz. Ele a abraçou com a força de quem segura o mundo inteiro. A gente vai ficar junto, para sempre. Enquanto isso, a quilômetros dali, em seu gabinete silencioso, Helena olhava para a mesma sentença na tela do seu computador. Ela havia feito. Havia seguido a lei, mas também sua consciência. Sentia uma paz que não experimentava há muito tempo, mas também uma inquietação. O caso estava encerrado. Lucas Alves não era mais seu jurisdicionado. A barreira profissional que os separava para o bem ou para o mal havia caído. Ela estava livre da toga, mas agora, pela primeira vez, se sentia completamente exposta como Helena. Passou-se um mês. O outono começava a pintar São Paulo com cores mais amenas, e o sol da tarde de domingo era agradável. No Parque Ibirapuera, o som de risadas de crianças se misturava ao ritmo dos patins no asfalto. Helena caminhava lentamente pela beira do lago, usando jeans e uma blusa simples. Havia muito tempo que não fazia aquilo. Simplesmente andar sem um destino, sem um prazo. Após a sentença, ela tirou uma semana de férias. Precisava de distância, de silêncio. A decisão não foi contestada pelos tios, e o caso foi arquivado.
Oficialmente, Lucas e Ana não faziam mais parte de seu universo profissional, mas eles não haviam saído de seus pensamentos. Foi então que ela os viu. Perto de uma das grandes árvores, Lucas empurrava Ana em um balanço improvisado, que ele havia amarrado em um galho. A menina gargalhava, o cabelo voando, a alegria pura e contagiante. Ele parecia mais leve, o cansaço em seus olhos substituído por uma serenidade tranquila. Helena parou, o coração batendo um pouco mais forte. Deveria ir embora, fingir que não os viu, mas o que a impedia agora? Não havia mais processo, não havia mais toga. Havia apenas duas pessoas que compartilharam, de formas diferentes, um momento crucial em suas vidas. Como se sentisse seu olhar, Lucas se virou e a viu. Um sorriso lento e genuíno se abriu em seu rosto. Ele falou algo para Ana e começou a caminhar na direção dela com calma. Doutora, Helena, ele se corrigiu um pouco sem jeito. Que coincidência. Olá, Lucas, disse ela, a voz soando surpreendentemente natural. Parece que vocês estão aproveitando o dia. Estamos. Ela finalmente aprendeu a não ter medo de ir muito alto. Ele disse, olhando para a irmã com orgulho. Um silêncio confortável se instalou entre eles por um momento. Eu nunca tive a chance de agradecer direito. Não de verdade. Você não precisa, respondeu Helena. Eu fiz o meu trabalho. A decisão foi técnica. Lucas balançou a cabeça, os olhos fixos nos dela. Foi mais do que isso. A senhora... Você leu o que não estava no papel, e eu nunca vou esquecer. Ele respirou fundo como se tomasse coragem. O processo acabou. Eu não sou mais o seu caso no tribunal. Não, não é, ela concordou, um pequeno sorriso surgindo em seus lábios. Então, ele continuou, a hesitação dando lugar a uma confiança serena. A gente vai tomar uma água de coco. Ana adora. Você gostaria de tomar uma com a gente? Como... Helena... O convite era simples, mas carregado de significado. Era o fim de uma história e o começo de outra, incerta e desconhecida. Era a demolição final de todos os muros. Olhando para o homem à sua frente e para a menina que gargalhava no balanço, Helena soube, com a mesma clareza com que soube qual sentença dar, qual era a resposta certa. Eu adoraria, Lucas. E enquanto caminhavam juntos em direção ao quiosque, com Ana correndo na frente, o sol da tarde paulistana parecia pela primeira vez em muito tempo prometer um novo começo. Ele não era mais um caso no tribunal. Era o começo de um caso do coração. E talvez pela primeira vez, a juíza estava pronta para julgar com nada além dele.